Boa noite, pessoal. Estou escrevendo aqui o tema da nossa live de hoje. Olá, boa noite, boa noite. E aí, tudo bem? A gente teve um pequeno atraso aqui, mas já estamos começando. Como disse meu amigo Gustavo Pacheco, tem que ser com emoção. Então, enquanto eu convido o professor Gustavo Pacheco, vou pedir para vocês enviarem esse aviãozinho para todo mundo que pode aproveitar e aprender bastante com essa live de hoje, que eu tenho certeza que vai ser mais uma live incrível nessa quarta-feira, tá bom? Então vamos lá. Vou convidá-lo aqui. Vocês vão enviando aí, porque isso sempre ajuda o Instagram a não cortar a gente. Olá, Gustavo. E aí, me ouve bem? Tranquilo? Tudo em ordem? Tudo bem, tá me ouvindo bem? Tô, agora tudo calmo, consegui chegar em casa. Um pouquinho atrasado, mas cheguei. Que bom. Só esse símbolo aí atrás de você que não tá lindo assim, sabe? Sei que a galera vai gostar, mas meu coração Eu é não ia fazer vascaíno. isso, mas eu sei. Aqui, ó. Aqui. Pois é, fazer o quê? Olha o Mas vamos Rafa mudar aí. de assunto, vamos para Vamos, cervical. vamos lá, com certeza. Vamos lá, pessoal. Então, primeiro quero te agradecer. Nossa segunda live, uma Com honra a gente certeza. estar junto aqui de novo. A nossa primeira live foi um sucesso. Galera, quem não assistiu nossa primeira live está lá salva no meu YouTube, tá salva no Instagram também, no meu canal do YouTube Vanessa Kenush, estão lá todas as lives. Vou apresentar o Gustavo Pacheco, ele é fisioterapeuta do IBRAFIV, Instituto Brasileiro de Fisioterapia Vestibular e Equilíbrio, membro da VEDA, que é a Associação de Desordens Vestibulares, e tem certificação internacional em Cervicogenic Disease pela APTA-USA. Então, é isso. A gente vai falar hoje sobre propriocepção cervical, a importância nos quadros de dor e tontura. Então, quero agradecer a todo mundo que está aqui. Gustavo, fala aí rapidinho de você para a gente já entrar no tema, que a gente tem muita coisa para Beleza. a gente conversar. Beleza, Vanessa. Obrigado de novo pela segunda oportunidade da gente poder divulgar um pouco desse mundo da tontura, né? E algumas coisas que fazem parte do mundo dele. E acho que você também deve passar por isso, conhecer poucas pessoas que ainda na fisioterapia trabalham, né, nessa área. Os cursos acabam acontecendo aqui no Rio, lá com o André, 20 alunos em média, mas poucos acabam seguindo. Então é uma área que ainda precisa de muita gente por perto, fazendo as formações e se especializando. E, Vanessa, eu comecei a trabalhar nessa linha já tem 13 anos, foi em 2008 que eu fiz o curso com o André. Eu já vinha trabalhando antes com terapia manual, né, com Palmeiro, com Dan, com o José Vicente no PNF também. E em 2008 eu tive a oportunidade de Gustavo, conhecer Rafael tá ele. falando que seu som tá um pouco abafado. Eu não sei como é que tá para todo mundo. Para você, tá bom? É. Para mim tá um pouco abafado, mas dá para ouvir tranquilo. Você Pessoal, quer dá que um eu tente feedback sem aí o enquanto ele fone vai aqui? falando. Posso tentar sem fone, se quiser. E tem, se você Vamos quiser ver. tentar sem fone, tem alguma coisa que tá dando uma frequência também. Não sei se é o seu ou o meu. Ó, a Vou tentar Renata aqui acabou de então. me dar o Eu vou tirar feedback aqui então também para que tá tentar. dando. Tá. E agora, Vanessa? Ah, tá bem melhor. Melhor, né? Então vamos assim, então pronto. Vamos Vamos lá. lá. E aí, Vanessa, em 2008 eu tive a oportunidade de começar, né, a fazer as formações nessa área. E em 2013 foi quando eu fui fazer a formação da tontura cervicogênica na faculdade, na Universidade de Utah. E ali me abriu o mundo, né, porque eu percebi que a gente podia juntar a parte neurofuncional, porque a fisioterapia vestibular ela está inserida na fisioterapia neurofuncional com a ortopedia. Porque grande parte do que ele mostrou, do que o professor mostrou na época, era uma abordagem terapêutica baseada em técnicas manuais
e exercício. E não só exercício de fortalecimento, de endurance, como nós já fazemos, né, com os pacientes de dor cervical, que a gente conhece, mas também de propriocepção e de muito controle motor. Então aquilo abriu um pouco minha cabeça, fiquei, pô, interessante. E quando a gente olha a literatura, na verdade, já é um assunto muito antigo, né? Os primeiros artigos sobre isso vieram na década de 90. O primeiro que fala sobre isso foi em 94. Então já tem um tempinho que a propriocepção ela vem sendo utilizada já e pesquisada, na verdade. Mas no nosso meio ainda a gente não alcançou muito essa importância. Eu acho que a fisioterapia hoje em dia ela é muito focada em dor, o desfecho dor. Então o paciente vem com a dor cervical, quando a dor melhora, pronto. Às vezes faz um exercício ou outro, mas rapidamente já liberam esse paciente, já dão alta para esse paciente, né? E os artigos vêm mostrando que um paciente com dor, ele ele precisa fazer esse tipo de abordagem para que ele tenha uma sobrevida maior do que foi feito com ele, né? E a gente começa a ver, se não faz exercício de fortalecimento, proprioceptivo e por aí vai, ele acaba voltando e reclamando a mesma coisa. Que é muito clássico, né, Vanessa? O paciente falar, Gustavo, eu sinto dor no pescoço depois de 40 minutos sentado lendo. E aí a gente vai pelo diagnóstico diferencial, pelo nosso raciocínio clínico, 40 minutos numa posição e começa a doer, eu já ligo o alerta. Pode ser, provavelmente, uma fraqueza muscular, uma falta de endurance e por aí vai. Uma possibilidade, né? E aí a gente tem que começar a pesquisar. Então, quando começa a focar em exercício, em estímulo proprioceptivo, a gente percebe que o paciente demora mais a voltar, né, gente? E junto a isso, colocar exercícios funcionais, buscando uma funcionalidade para o dia a dia dele, né? Eu não posso atender um paciente que tem uma dor cervical trabalhando sentado e um paciente que tem a dor cervical trabalhando em pé. São situações diferentes. São contextos diferentes, né? Por isso que a CIF é importante. Então, acho que esse mundo ele tem que ser mais explorado aí da tontura, né? E da dor, entendeu? Não só pela parte neurofuncional em si, mas tudo isso que acompanha as duas áreas, né? É uma mescla. Perfeito. Isso que é interessante. Perfeito. E que você falou, às vezes o paciente melhora bem mais rápido da dor, mas a tontura fica, o zumbido fica, e a vertigem, e a gente tirou a dor, né? E ele não está satisfeito com essa recuperação. É isso aí. Não, e tem isso, Então isso é vamos lá. interessante, só pegando esse gancho um pouquinho. Claro. Quando a gente fala de desfechos, na verdade, muitas vezes até os próprios acadêmicos ainda não sabem o que é desfecho, né? Então, assim, quando a gente aborda um paciente, a pergunta, pensando na CIF, é o que você quer melhorar? O que você não consegue fazer? Eu não consigo malhar, não consigo ir para academia. Então, isso é o que ele não consegue fazer. Agora, por que ele não consegue fazer isso? Eu tenho dor na cervical, eu tenho dor na torácica. Então, essa é uma disfunção que eu vou abordar. Agora, que tipo de dor? E aí você começa a entrar numa de tentar entender um pouco melhor aquela queixa dali. Só que, às vezes, é o que você falou, melhorar a dor do paciente não vai fazer com que ele volte para a academia. Então, não adiantou nada você tirar a dor do paciente, né? Na hora que a gente lê um artigo científico, muitas vezes nós não nos preocupamos qual o desfecho que ele está trabalhando ali, qual o desfecho que ele está melhorando. É dor ou é funcionalidade? É qualidade de vida? Às vezes o paciente pode ficar com dor, mas ele melhora a funcionalidade, ele alcança a funcionalidade dele, ele melhora a qualidade de vida dele, mas a dor está lá, a mesma coisa. E aí? Então foi bom. Isso tem que começar a ficar mais claro ainda para o pessoal que está acabando faculdade, que está na faculdade ainda, e acho que até para os próprios profissionais também, né, Vanessa? Que a gente acaba não... Sim. Né, as pessoas não falam muito disso ainda, e acho que é super importante. Não focar em dor, né? Às vezes até no atendimento, você faz um exercício, e aí, paciente, doeu? Ele vai falar, não, tá bom. Aí você faz outro,
E aí, doeu? Pô, toda vez que você fizer um exercício, uma série de exercícios, e perguntar se doeu, uma hora ele vai falar, doeu, tá satisfeito? Pronto, agora eu tô com dor. Era isso que E você chama a atenção dele para chama. isso, né? Faz ele ficar mais Claro, atento com a claro. dor. De repente, talvez, aí vai depender da estratégia de cada paciente. De repente é mais Claro. importante falar, olha, vou fazer algumas coisas com você, se doer me avisa. Se sentir alguma coisa, me avisa. Do que ficar ali, ó, Perfeito. martelando o cérebro dele com essa informação, entendeu? Então, E ele fica esperando sentir a dor. fica. É quase como se ele quisesse uma hora que a dor aparecesse. Claro que não é bem isso, mas né, você acaba estimulando com que aquilo aconteça isso mais aí. rápido. E de tanto insistir, ela vai aparecer, não tenha dúvida. Exato. Maravilha. Então, queria que a gente começasse, na verdade, já começou, a gente já falou um monte de coisa importante aí, mas eu queria esse título, né, que você, né, eu falei pra gente, dei ideia pra gente fazer uma live mais ou menos sobre isso, e você veio com esse título maravilhoso de propriocepção cervical, a importância nos quadros de dor e tontura. Quando você veio com esse título, queria que você falasse sobre um resumo do que você pensou. Tá, assim, primeiro ponto, Vanessa, um pouco eu já falei, que vamos começar a pensar no controle do movimento, na propriocepção, né? Eu acho curioso porque o fisioterapeuta ainda trabalha muito por áreas, né? Há quanto tempo não se fala de propriocepção, sei lá, tornozelo, joelho, por exemplo? Então, por que Sim. esqueceram da cervical? É uma articulação, é uma região, né? Tem os mesmos componentes, então por que não trabalhar ali também? Né? Por que no tornozelo, quando tem uma entorse, trabalha dor, trabalha amplitude de movimento, força e faz exercícios sensório-motores no balancinho, por exemplo? E na cervical, por que só tira dor? Por que na torácica também? Por que na lombar também? Então a gente tem que começar a entender que o corpo é uma coisa só. Então, eu tenho que trabalhar a propriocepção em quase todos os pacientes que a gente tem de dor, tá? Lógico que algumas regiões já têm testes até específicos, outras ainda não, ok? Mas eu acho que é uma coisinha para a gente começar a ligar um alerta, né? E aí, a ideia da propriocepção é porque ela junta as duas áreas que eu mais gosto, a neurofuncional e a ortopedia. Em que situação? A gente sabe hoje que dor cervical, muitos pacientes com dores cervicais, eles, como eu já falei, precisam desse treinamento antes da alta, só que muitos deles vêm com tontura. Não sei se para você é comum seus pacientes com dores cervicais, eles virem acompanhados de queixas de tontura ou desequilíbrio, né? Até mais ainda, que é o que eu mais recebo. Eu recebo muito mais queixa de dor cervical e desequilíbrio do que dor cervical e tontura. Né? Na sua prática, como é que normalmente seus pacientes têm? Mais cervical com cefaleia. Cefaleia, beleza, ok. Então, aí você... Eu acho que ainda é mais clássico para o meu público, pelo menos. Sim, né? sim. E aí você começa a pensar, esse paciente está com dor cervical e tontura. Quando a gente pensa em tontura, o que deveria vir na nossa cabeça primeiro? O labirinto, o sistema vestibular. Né? Perfeito. Nós sabemos que pelo estresse, humor e outras coisas, outros componentes psicossociais, a tontura pode aparecer como algo secundário. E é uma tontura que não é a tontura labiríntica clássica, né? É uma tontura mesmo psicossocial. Então eu tenho que tentar entender, Vanessa, de onde vem essa tontura. E eu tenho que fazer diagnóstico diferencial. Sempre isso eu tento martelar para o pessoal que está começando. O paciente sentiu um sintoma, a gente abre ali o leque do raciocínio clínico. Para quê? O que pode provocar esse sintoma? Então, no caso do seu paciente, cefaleia cervicogênica, é muito clássico ele vir com a dor no pescoço e aquela dor que vem aqui. E ponto. E aí, pelo seu diagnóstico diferencial, pelo seu padrão de paciente que você recebe sempre, muitas vezes, ou na maioria das vezes, o paciente com cefaleia cervicogênica não vem com dor no olho. Porque a gente sabe que pela anatomia,
Os nervos occipitais não chegam nos olhos, mas nós sabemos que existem conexões com o núcleo trigeminal, por exemplo, que aí sim você pode ter uma repercussão para o olho. Ok, mas o clássico é aquela dor cervical que vem para cá. Então, se um paciente já chega e fala, olha, minha dor começa aqui, para aqui, é de um lado só, piora quando eu faço extensão, piora quando eu faço a rotação para o mesmo lado, você praticamente vai pensar, ele está me dando o diagnóstico já. Ele tem uma cefaleia cervicogênica. E aí você vai fazer o quê? Os testes específicos para cefaleia cervicogênica. Como o teste de flexão e rotação cervical, que é super validado, que tem uma acurácia alta, tem sensibilidade e especificidade acima de 90%. Então, isso é um padrão, né? O outro caso é o paciente com a tontura cervicogênica. Eu normalmente uso esse teste de rotação e flexão, que é validado para cefaleia, mas na tontura a gente consegue usar, e uso outros para diferenciar. Porque quando o paciente chega, Vanessa, ele fala assim, Gustavo, eu sinto tontura quando eu rodo a cabeça para a direita. Só que quando roda a cabeça para a direita, quais são os sistemas envolvidos aí? A cervical ou o labirinto? Os dois. Então eu não posso descartar nenhum e não posso culpar nenhum. E aí eu venho com os testes diferenciais. Então a propriocepção me chama a atenção por isso. Ela é uma baita ferramenta de diagnóstico diferencial de situações ortopédicas, que eu vou chamar de cervical, e situações neurofuncionais vindas do labirinto. E aí eu começo a testar os dois sistemas e entender. Olha, os testes labirínticos deram positivo. Então, vai ser uma abordagem voltada na fisioterapia vestibular. Não, teste labiríntico nenhum deu resultado, deu positivo. Mas os testes cervicais deram positivos. Então, vamos tratar esse paciente com esse outro foco. Então, me ajuda demais eu entender essa propriocepção e de onde vem essa alteração, entendeu? Por isso que eu chamei a atenção para você. Vamos brincar um pouquinho de falar de propriocepção, porque ainda fala-se muito pouco, né? Fica muito aquela... Eu adorei o tema. A gente nunca viu uma live falando... Quer dizer, eu não pode ter tido várias, mas eu nunca vi uma live tão específica e achei fantástica a ideia. Tem o Rafa tá aí, o Rafa é um parceiro nosso do Nordeste, ele trabalha muito cervical, ele adora esse assunto também, ele deve estar curtindo aí, porque realmente a gente acaba falando muito pouco. E a propriocepção ainda fica muito aquela definição de livro, né? Porque, se a gente perguntar para qualquer acadêmico, o que é a propriocepção? Aí vem aquela frase de Bíblia, de mantra. É a percepção de si mesmo. Que não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada para a gente. Como é que coloca isso dentro de um dia a dia funcional do paciente? Né? Como que eu trabalho para ele, para que ele mantenha aquilo ali bem ativado para manter essa melhora por um tempo, né? Então, vamos começar, pessoal, a olhar a propriocepção mais dos pacientes, com certeza. Maravilha. E aí, já que você tocou nesse assunto que é a propriocepção, então queria que você falasse aí para você como é que é a sua definição de propriocepção, o que é para você um paciente ter uma boa propriocepção cervical ou uma má propriocepção cervical? Então, Vanessa, quando eu falo para o paciente, na verdade, sobre propriocepção, eu não dou explicações mirabolantes, né? Mas eu explico para ele o seguinte, aí eu acho que vai muito de cada um. Até Rafa, você que está aí, se quiser escrever, escreve para participar também. Eu falo para ele o seguinte, é a consciência do seu corpo e é a maneira que você tem de integrar o seu corpo dentro, ou uma região do seu corpo, dentro de um contexto, dentro de uma tarefa geral, né? Dentro de uma participação, se a gente for falar na CIF, né? Então, eu deixo muito claro para esse paciente essa importância, porque o próprio paciente também, ele quer ir em você para ficar sem dor e ir embora. E aí antes eu falo, olha, você tem dor, mas você também tem perda de mobilidade, você tem fraqueza muscular e você tem a propriocepção alterada, porque no meu roteirinho de avaliação, não vou falar protocolo porque essa palavra é meio cabalística, né? Mas no meu roteiro de avaliação, eu acabo seguindo um pouco isso. Amplitude articular, força, endurance, propriocepção e por aí vai. E eu mostro para ele, olha, você tem esses 4 tópicos aqui
a serem trabalhados para que você não volte mais a ter essa queixa. Então, vamos trabalhar, porque aí ele vai entender que, pô, já estou 2 semanas sem dor, eu não recebo alta. Mas ele está fazendo exercícios que integram a força muscular com movimentos do dia a dia, exercícios que integram a ideia da propriocepção no dia a dia, e ele fica mais feliz. Aí ele começa, Vanessa, a perceber assim, Gustavo, eu estou mais firme. Gustavo, eu estou com mais resistência. Eu estou percebendo mais o meu corpo. Eu estou percebendo, alguns falam coisas loucas, né? Eu estou percebendo mais que a minha cabeça está encaixada na minha vértebra e por aí vai. Né? Então a gente começa a entender, a perceber que ele está entendendo o que a gente quer, aonde eu quero chegar. Né? Então essa é a minha definição que eu passo para eles. É a maneira do seu corpo funcionar num contexto geral. Num contexto geral. É mais ou menos isso que eu acabo falando para eles. E eu gosto de trabalhar muito também a propriocepção, Vanessa, com os olhos fechados. Quando fecha o olho, o paciente, alguns até falam, quando eu fecho o olho fica mais difícil. Claro, fica mais difícil. Ele perde, né, o componente visual em volta. Ele perde uma pista que é a visual. Ele vai depender muito daquela informação proprioceptiva. E aí eu acabo mudando um pouquinho, fecha o olho, se concentra mais. Não quero falar que concentração é igual a propriocepção, de jeito nenhum. Mas os pacientes acabam melhorando um pouco a propriocepção até quando eles fecham os olhos, porque eles começam a se concentrar mais no movimento, entendeu? E, por outro lado, a parte mais básica é que a propriocepção tem que ser treinada de olho fechado, né? Esse sistema ele é mais ativado quando a gente fecha os olhos. Então, o início é assim para que depois você consiga fazer a tarefa de olho aberto, porque é o nosso dia a dia. Né? A funcionalidade normalmente é com os olhos abertos para o que ele quer. Então, começa o olho fechado, vai melhorando e aí vai progredindo em cima disso. Então, é mais ou menos assim que eu acabo falando para eles. Às vezes, eu até brinco um pouco falando das vias, porque alguns pacientes perguntam, né, da medula, eu acabo falando que são vias posteriores, aí você viaja, não tanto, mas alguns gostam, né? Então, acho que, para o paciente entender, acho que vale tudo, né? Sim. A gente tem que explicar, ser bem objetivo no que a gente vai explicar, cuidado para não explicar demais, né? Porque a gente já falou sobre isso também, porque às vezes a gente explica de uma forma que o paciente fica mais catastrófico ainda, então o fisioterapeuta tem que tomar esse cuidado. Mas se tiver dúvida, é sempre importante tirar, com certeza. O que você verifica que pode interferir na propriocepção cervical? E quais são os possíveis sintomas de uma pessoa com alteração na propriocepção cervical? Olha, do que eu vejo, Vanessa, do que tem de literatura bem legal, a gente tem dor. A dor interfere muito na propriocepção. Traumas gerais interferem, edema interfere e o estresse interfere. Então, existem já alguns livros, algumas literaturas muito boas, mostrando muito bem isso, né? E aí, o que acontece é que existem modelos, tá? Então, tem um livro, que é do grupo da Austrália, que da Débora fala, que eles têm um capítulo só disso. É bem interessante. Então, um dos modelos, Vanessa, é que a aferência cervical, os receptores da cervical musculares, articulares, principalmente cervical alta, eles têm conexão direta com núcleos vestibulares. E esses núcleos vestibulares se encontram na parte posterior do tronco encefálico. Tá? Então, se a gente pega na anatomia do tronco encefálico e faz lá uma lâmina, você vai ver 4 núcleozinhos. Um em cima, o superior, o inferior, o médio, o lateral. E é interessante porque cada núcleo desse se conecta diretamente com regiões específicas do labirinto. Tá? Então, uma ideia deles a aferência cervical mandou uma informação alterada para os centros superiores que envolvem o equilíbrio. Essa informação alterada, ela teria que bater com a informação visual e com a informação do próprio labirinto.
Então imagina que eu tenho uma dor cervical, eu tenho uma perda de mobilidade para rodar a cabeça para a direita. Quando eu rodo a cabeça para a direita, o meu labirinto avisa. Ó, rodou a cabeça para a direita. Os olhos avisam, rodou para a direita. Mas se a cervical tem uma alteração aferente, ela vai falar, a cabeça não rodou para a direita não. Então, foi informação diferente ali. E aí tem toda uma neurofisiologia que envolve o cerebelo para corrigir isso. Ó, corrige essa informação porque rodou sim, né? Resumindo, né, claro, até isso se ajustar. Né? Então, dor, trauma, inflamação e edema alteram essa aferência de formação cervical que muda essa percepção das informações. Né? E o ponto mais distante da informação é o córtex parieto insular, que é o córtex vestibular. É ele que é o chefão ali do equilíbrio. Várias áreas entram em jogo, várias conexões estão em jogo, mas o produto final ali é no córtex parieto insular mesmo. Então essas são as 4 que normalmente a gente encontra. Agora, em relação ao sintoma que é interessante, Vanessa, desequilíbrio, alteração de coordenação ocular. Então, às vezes, o paciente, num teste de perseguição, vou até tirar aqui para ficar melhor, num teste de perseguição que a gente faz, que o paciente tem que olhar para a ponta do dedo em direções específicas, às vezes ele não consegue seguir, ou então a fixação ocular, que é olhar para um ponto e mexer a cabeça em várias direções. Tá? Às vezes essas tarefas não são muito boas nesses pacientes, porque existem essas conexões. E tem muita interação do labirinto com núcleos oculomotores também. Tá bom? Então ele tem desequilíbrio, ele pode ter dor de cabeça, ele pode, por quê? Pela perda do controle visual, ele pode ter tontura, pode ter mareio. E o que é mais interessante é que não existe relação da cervical com vertigem. Lembrando que vertigem é o quê? É a tontura rotatória. Então é aquele paciente que quando às vezes ele muda de posição na cama, ele sente tudo rodar. Isso é vertigem. O mareio é considerado tontura não rotatória, junto com desequilíbrio. E aí vem o interessante. Você tem um paciente idoso, com 80 anos, reclamando de desequilíbrio para você. E naquela postura ali bem clássica, né, de hipercifose, cabeça projetada anteriormente. E aí a gente fica lá colocando o paciente na superfície instável, fazendo exercício no Romberg e nada adianta. Quando você vai para a cervical dele, você percebe que os testes proprioceptivos da cervical estão completamente alterados. Você percebe que ele não consegue seguir o dedo com os olhos, ou que ele não consegue manter a fixação enquanto mexe a cabeça. Então não vai adiantar colocar esse idoso com desequilíbrio numa superfície instável, porque a superfície instável trabalha o labirinto, né? Então você tem que começar a focar na cervical desse paciente, com exercícios proprioceptivos, com ganho de amplitude de movimento, com fortalecimento, com endurance, e por aí vai. E aí, Vanessa, eu queria te mostrar uma coisinha. O que eu uso, que até perguntaram aí, como é que eu faço exercício proprioceptivo? Tem 2 maneiras. Eu gosto de utilizar esse dispositivo aqui, que é um pointer, tá? Da Tracker, dessa marca aqui. É uma marca canadense. Graças a Deus, um amigo meu mora no Canadá, ele me enviou, porque ele não entrega no Brasil. E funciona assim, ó. Você coloca na cabeça do paciente, de preferência reto, né, claro. E aqui, quando eu ligar, não sei se você vai conseguir ver, mas sai uma luzinha daqui. Talvez a luz esteja atrapalhando um pouco, mas sai um pointer aqui. Não dá pra ver. Não dá Mas pra todo ver, mundo né? entendeu. Maravilhoso. Tá? E aí, imagina só. Eu sou o paciente que tem uma alteração proprioceptiva. Quer dizer, que eu quero ver se tem uma alteração proprioceptiva.
Na minha frente vai ter um alvo, tipo alvo de arco e flecha. O padronizado, Vanessa, é 90 centímetros de distância. E aí você pede o paciente sentar, ligar o pointer e mirar no ponto central, tá? E aí você vai pedir para o paciente, mira no ponto central, fecha o olho e roda a cabeça o máximo que você puder para a direita e tenta voltar no mesmo ponto central. E abre o olho. E aí ele vai ver aonde ele mirou. Se ele mirou certo, ok. Se ele mirou errado, ele vai abrir o olho e vai fazer a correção. Aí que entra toda essa neurofisiologia. Quando ele faz essa correção, o cerebelo dele vai começar a trabalhar em cima dessa correção. Vai pegar aqueles centímetros que faltaram. Aí eu peço de novo, repete. Fecha o olho, roda, volta e abre. E a ideia é que ele tente cada vez mais acertar o meio daquele alvo. Como teste, o que é padronizado é que a gente faz esse teste 3 vezes e você tem que medir o erro do paciente do ponto central para onde ele foi. Se a média do erro for maior do que 7 centímetros, ele tem que fazer exercício com isso aqui. Ele é considerado como um paciente com propriocepção alterada. Tá? E esse exercício, eu coloquei aí no Stories um pouquinho antes, esse exercício é chamado JPE. Para o português seria erro de posição articular. É Joint Position Error o nome. Tá? Usa o pointer e você pode usar para as rotações, para extensão e para flexão. Vai depender da queixa do paciente. Porque alguns relatam, eu tenho tontura quando eu faço isso. Então eu não vou treinar a rotação dele, eu vou treinar a extensão. E aí, Vanessa, para quem não consegue pegar isso, você pode fazer dessa maneira. O jeito mais arcaico possível. Um arco de cabelo. Aqui um amigo meu fez uma base em impressora 3D, que não é necessária. E um pointerzinho desse, bem simplesinho, de R$2 no camelô. E aí ele botou um velcro aqui e o velcro ativa o botão. E aí bota na cabeça do mesmo jeito. Entendeu? Ó, Jaqueline, já está respondendo a sua pergunta. Jaqueline perguntou se dava para adaptar com lanterna. Já, pronto. O laser point fica com certeza melhor. Tá? Então pode usar. Outra maneira mais simples, ao invés de usar essa base 3D, você usa como eu usava, um pregador de roupa. Aí o pregador ativa. Só que aí você tem que tomar mais cuidado para ficar bem retinho, entendeu? Sim. Então essa é uma maneira super simples de você avaliar a propriocepção. E o mais legal é que quando você compra, está escrito aqui, ó, na caixa, ó, ativação cervical mais ferramenta de propriocepção. É exatamente para isso. E quando você compra, vem a mira e com a referência bibliográfica, Vanessa, do artigo que criaram isso. Então é bem legal. Que maneiro! Você pode usar que legal. Com acurácia boa, entendeu? Pena não vender aqui, né? Não vende aqui. Então fica aí, quem tiver criatividade, começa a bolar, patentear, que vai ganhar dinheiro com isso, com certeza. Esse é o primeiro teste que eu uso, tá? Acho que ficou claro, tranquilo? Deu para pegar? Fantástico, beleza? Muito bom. O outro, ele é chamado, também botei no stories aí antes da gente começar, de SPMT, tá? Para o português seria acompanhar os olhos, a perseguição ocular com a torção do pescoço. Então, olha que diagnóstico diferencial interessante. Olhando para cá, o paciente reto, eu peço para ele acompanhar o meu dedo, tá? E aí ele fala, Gustavo, eu não sinto nada. Nem para os lados, nem para cima, nem para baixo, nem em direção nenhuma. Ok. E aí, Vanessa, entra a cervical agora. Eu tenho que tentar isolar o labirinto e tentar colocar a culpa na cervical. Como é que a gente faz isso? Eu estou sentado numa cadeira aqui com roda. Esse é o ideal para fazer com os pacientes. Eu deixo a cabeça parada e rodo. Me prendi aqui. Eu rodo o tronco, ó. E aí eu gero uma rotação cervical pela rotação do tronco para a esquerda. Ficou claro? Uhum. Então, meu labirinto aqui, ó, dessa posição do teste agora,
ele não teve influência para minha posição anterior, a cabeça Sim. parada. Sim. E aí aqui, Vanessa, vai repetir o mesmo teste. Se o paciente tiver uma propriocepção cervical alterada, nessa posição, ele pode começar a ter enjoo, você pode perceber o tronco dele começando a oscilar, você pode perceber nistagmo, várias sensações diferentes. E aí fica a pergunta, o que que mudou dessa primeira posição para essa daqui? Foi o componente cervical. Então, eu vou trabalhar na cervical desse paciente. O inverso. Esse teste aqui já deu positivo, ou esse daqui deu positivo, mas com rotação não deu positivo, grande chance de ser alguma alteração do labirinto e não ser da cervical. E aí a gente tenta, no diagnóstico diferencial, isolar os sistemas. Tá? Nossa, fantástico. É legal, porque é Muito prático, bom. é muito rápido de fazer. Sim. E o terceiro teste que eu coloquei, é uma sigla enorme, que significa testes clínicos focados no equilíbrio, no balance. São os testes que a gente meio que já conhece de Romberg, por exemplo, de usar a superfície instável, estável, fechar os olhos, né? Esse modelo ele foi criado, se eu não me engano, em 1974, eu acho. Então você tem 3 condições com o paciente de olho aberto e 3 condições de olho fechado. Qualquer livro que fale de equilíbrio tem uma figurinha dessa, com 3 bonequinhos, aquele bonequinho de palitinho que a gente desenha quando criança, 3 bonequinhos em cima, 3 embaixo. Eu só sei desenhar esse, até hoje. Tá ótimo, isso aí já ajuda. E aí, nas condições de cima, os testes são feitos na superfície estável e nas condições de baixo, nas figuras de baixo, os testes são feitos com a superfície instável. E o que diferencia é o quê? Colocou a superfície instável, você está treinando ali, você está testando 70% do equilíbrio é responsável pelo labirinto. Se você tira a superfície instável e deixa o paciente no chão, normal, 70% passa a ser o quê? Do componente somatosensorial. Por isso que a gente fala, você quer trabalhar a parte somatosensorial de um paciente, estimular o labirinto dele, bota na superfície instável. Você quer fazer um treino somatosensorial, sensório-motor, para estimular o tornozelo de um paciente, o ideal é que você faça na superfície estável. Agora, eu quero trabalhar a ativação rápida dos músculos do tornozelo. Aí você bota no balancinho porque tem outro foco, é diferente. Entendeu? Tem uma discussão a mais sobre isso porque chamam também o labirinto de um sistema proprioceptivo, que não deixa de ser. Porque ele ajuda a gente a perceber no espaço a posição da cabeça. Então essa discussão é bem grande. Mas o que eu queria dar de resumo é quais são os testes que a gente utiliza quando o paciente tem dor cervical, tontura, desequilíbrio, para entender de onde vem labirinto ou cervical. Então eu uso o laser, que é o JPE. Eu utilizo esse teste que roda o tronco, que é o SPNT. Se alguém tiver dúvida desses nomezinhos aí, eu coloquei no Stories, que eu acho que a Vanessa até divulgou, não sei. E Sim. o outro é uma bateria de testes de equilíbrio uma bateria que foca no sistema vestibular. E aí você vê o que responde mais. Se foram os testes proprioceptivos cervicais ou os testes do labirinto de equilíbrio. E aí você aborda o tratamento mais certeiro, entendeu? E tem muito idoso, Vanessa, que tem desequilíbrio, e aí o neuro fala, o ortopedista, geriatra, olha, o labirinto, é a idade, não, era cervical. É só fazer um trabalhinho legal na cervical que já vai ajudar muito. Então esse é o diagnóstico diferencial que faz com que a nossa profissão seja maravilhosa, né? Com certeza, que faz toda a diferença. O Fabrício está perguntando se tiver algum componente circulatório, faz exercícios de propriocepção cervical? Boa, Fabrício. Então, aí a gente entra num outro mundo, que é na acurácia dos testes, né? Qual o problema? Não existe, gente, até hoje, nenhum teste de artéria vertebral que tenha uma acurácia perfeita.
né, a sensibilidade, a especificidade e os outros parâmetros que a gente utiliza para testes de artéria vertebral, eles não são bons. Então, às vezes, eu posso tentar fazer um teste e dar positivo e não ser. Ele pode dar negativo e não ser, né? O teste que eu aprendi na faculdade em 2000 e talvez 2003, 2004, era o teste Decline, que deita o paciente na cama, ele fica com a cabeça pendurada em extensão e rotação. Só que tem um problema. 15 a 40 segundos. Tem um problema. Esse teste é a posição final do Dix-Hallpike, que é um teste específico para VPPB, que é um teste de vertigem. Então, peraí, eu tenho 2 testes com nomes diferentes, que buscam coisas diferentes, mas são feitos da mesma maneira, a conta não está fechando. Então, o conselho que eu dou é não faça um teste artéria vertebral com o paciente deitado, porque se ele sentir rodar, vertigem, se você perceber que ele está tendo um nistagmo, se ele tiver enjoo ou vômito, pode ser uma alteração labiríntica, que são cristais de cálcio chamados otocônias que deslocam e engana. E aí, do que eu já vi, Vanessa, não sei se você já viu um outro, o teste que estão tentando validar é um teste com o paciente sentado. Então, pega-se o paciente e tenta simular uma rotação e uma extensão com ele sentado. Que seria isso aqui, ó. O fisioterapeuta fica na frente e aí puxa o paciente em extensão e depois roda. Ele é válido? Não é. Mas pelo menos ele não tem interferência do labirinto como tem o outro, né? E aí, Fabrício, se você já tiver um paciente com diagnóstico de alteração vascular da artéria labiríntica, por exemplo, ou de uma compressão grande de artéria cervical, você pode fazer. Só não faça nos últimos graus. Esse é o toque que eu dou, tá? Porque só existe uma real compressão na artéria a partir de mais ou menos 45 a 50 graus de rotação. Só que quando roda para um lado, a outra dá conta. Então, a gente acaba trabalhando com esse equilíbrio. Agora, vamos lá, Vanessa. Qual é a chance de uma pessoa ter uma compressão cervical da artéria vertebral, e aí a artéria vertebral se junta com a basilar, a grandona, do tronco encefálico, e da basilar vai sair a labiríntica direto. Ou, às vezes, numa variação anatômica, a labiríntica muitas vezes sai da cerebelar inferior. Então, qual é a chance de comprimir aqui e repercutir lá em cima? Eu acho que o cara lá de cima tem que ter escolhido assim. É o Fabrício, é ele que vai ter essa alteração, entendeu? É muito azar. Mas, assim, fiquem atentos, eu acho, entendeu? Então, o Rafa escreveu o nome do teste que eu falei. Head and Neck Differentiation Test. É um teste que estão tentando validar para diferenciar a cervical do labirinto, tá? Esse teste tem no livro atual da reabilitação vestibular, mas não é validado. Estão tentando trabalhar, mas é um caminho aí. Tudo começa assim, né, Vanessa? Então, sim, né? O que eu acho que a gente não pode é sempre utilizar um teste só para tudo. Você quer testar a propriocepção? Busque vários testes proprioceptivos. Você quer testar instabilidade ligamentar cervical alta? Faça vários testes. Nunca um só, entendeu? Então, numa junção pode ser bom. Com certeza. Queria que você falasse um pouquinho do Whiplash. O Whiplash pode gerar esses sintomas de tontura, dor cervical, alteração proprioceptiva? Como que isso pode acontecer? Com certeza. O Whiplash, né, que é a síndrome do chicote, é uma situação muito curiosa, né? Primeiro que o diagnóstico não é tão fácil, né? Então a gente encontra Gustavo, só um minutinho, sem querer te interromper, mas já te interrompendo. Então, assim, tem muita galera aqui da graduação, tem gente que nem é fisioterapeuta, minha família linda aí assistindo. Pessoal, chicote cervical acontece em acidente de carro, pode acontecer numa queda de cavalo, pode acontecer numa descida lá no Snowland, você está descendo num bote,
numa montanha russa. Então é você realizar um chicote onde seu corpo é projetado e sua cabeça vai lá à frente e vai atrás. Então tem esse movimento de chicote. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, Gustavo. Isso, é. Muito bom você ter falado isso, nem me toquei. A gente vai falando tanto no automático, né? Mas é bom falar. E lembrando também, né, Vanessa, o chicote ele pode ser nesse sentido e nesse sentido também, né? Às vezes você toma uma trombada, atropelado, ou no esporte mesmo, né? Então, primeira coisa, o diagnóstico é complicado. Você, dependendo da literatura, você tem até 4 ou 5 graus de síndrome do chicote diferentes, né? E o que é curioso, indo direto para a fisioterapia, o paciente com chicote, com síndrome do chicote, ele pode vir com tudo isso que a gente está falando. Olha aí, ele pode vir com dor cervical, ele pode vir com enjoo, ele pode vir com cefaleia, ele pode cursar com uma cefaleia cervicogênica após síndrome do chicote, sem problema algum. Ele pode vir com desequilíbrio, fotofobia, fonofobia. Tudo que nós falamos aqui hoje pode estar inserida num paciente desse. E o curioso, às vezes esses sintomas aparecem muito tempo depois. A gente já vê, né, relatos na literatura de até quase... O paciente nem lembra o que aconteceu. Isso. E aí é engraçado, você está avaliando ali, aí começa já a atender, fazer alguma coisa, aí o paciente fala, olha, tem uma coisinha que eu esqueci de te falar, que talvez possa importar. Aí quando ele fala, você fica, gente, né, era exatamente essa informação que eu precisava para ir direto no assunto. Então, tem esse problema, que às vezes o paciente não lembra, e a dificuldade do diagnóstico. Mas esse paciente, Vanessa, é interessante trabalhar com ele o quê? Primeiro, tratar esse paciente como um paciente com dor cervical, né? Na dor cervical, a gente tem vários subgrupos. Tem a cervical com cefaleia, cervicalgia com cefaleia, cervicalgia com dor irradiada, cervicalgia com perda de controle de movimento e por aí vai. E tem o whiplash. Então tem que avaliar perda de mobilidade, força muscular, com testes já que existem que são validados, endurance, propriocepção, com certeza, e por aí vai. E aí nesse paciente, para mim, dos que eu já peguei, Vanessa, foi assim, uma abertura de vida, assim, caramba. Porque era um paciente que vinha com tontura e com dor cervical. E aí eu queria tentar entender, peraí, essa tontura é do quê? Então eu via que a tontura era pelo whiplash provocada por alteração proprioceptiva. E aí eu não fazia exercícios, olha que interessante, eu não fazia exercícios da reabilitação, da fisioterapia vestibular com ele. Eu fazia exercícios proprioceptivos. Então olha a loucura aí. É um paciente da fisioterapia vestibular, é um paciente da traumatortopedia, é um paciente neurofuncional, por isso esse diagnóstico diferencial, né? Então, esse paciente especificamente que eu falei, né, com você, é o que mais engloba, é o que mais eu vejo que é necessário. O paciente com síndrome do chicote e o idoso com desequilíbrio. Esses dois nichos aqui, eu tenho resultados fantásticos e de testes muito rápidos para fazer, práticos para fazer com eles. Até porque o idoso, às vezes, é complicado ficar fazendo um monte de teste, né? E sim, usando essas 3 bateriazinhas que eu falei com você aí, nossa, me ajudou muito. Entendeu? Muito bom. Eu queria voltar lá nos sintomas. Uhum. Essa alteração de propriocepção cervical pode gerar algum tipo de zumbido ou não tem nada na literatura? Vanessa, zumbido. Porque o zumbido é um problema, né, Gustavo? Um zumbido assim, do que eu já vi... Tratar zumbido não é fácil. Não é. Do que eu acompanho a São Paulo tratando, um zumbido que a gente trabalha muito bem é o zumbido somatosensorial. O que é esse zumbido somatosensorial? É um zumbido provocado por, curiosamente, tudo que nós falamos. Pode ser uma perda de mobilidade, pode ser uma fraqueza muscular, pode ser uma falta de endurance muscular, pode ser uma alteração proprioceptiva, mas isso a gente não viu ainda na literatura. Isso é o que eu estou falando, é do que eu venho testando, tentando fazer na clínica,
naquela famosa frase, na minha clínica funciona, de vez em quando eu testo para ver se eles apresentam essa alteração proprioceptiva ou não, mas nunca vi nada descrito, tá? Então são pacientes, Vanessa, que os sintomas vão mudar quando rodam a cabeça. Então, ó, meu zumbido tá 3. Quando eu faço isso aqui, ele vai para 5. Isso me mostra que, caramba, a cervical dele tem uma influência. Não sei do que. E aí eu vou buscar. Ou então, meu zumbido tá 6. Eu rodo para a direita, ele cai para 2. Então a palavrinha modulação do zumbido é o que nós buscamos. O modular zumbido é, no teste, ele aumentar ou diminuir. Isso mostra que aquela região ali pode ter uma alteração. Então, no protocolo criado de avaliação, protocolo não, nos testes diagnósticos que a Karina criou com o grupo dela de São Paulo, com a Tanit Sanches, tem o quê? Movimentos cervicais, movimentos torácicos, movimentos dos braços e testes de pontos gatilhos também de alguns músculos que podem, às vezes, você pressiona um romboide e o zumbido aparece. Então, opa, por quê? Vamos tentar entender. Agora, você fez vários testes desses, não tem histórico de trauma, não tem histórico nada músculo, neuromúsculo esquelético, dificilmente a fisioterapia vai conseguir trabalhar um pouco ele, né? Trabalhar bem esse zumbido, né? E o zumbido a gente não pode prometer cura, né? O que a gente falou antes do desfecho. O paciente tem que entender que ele tem que passar a ser funcional com o zumbido que ele tem, caso o zumbido não vá sumir. Então, existem estratégias cognitivas para o paciente parar de perceber o zumbido progressivamente. Ele vai estar ali, só que você trabalha com ele sons em frequências diferentes até às vezes, que é um trabalho que a fonoaudiologia faz muito bem, que é o TRT, que é o Tinnitus Retraining Therapy, entendeu? Que é bem interessante. Então é um mundo aí bem complicado, mas o que eu posso dizer é que pela parte proprioceptiva não tenho muita experiência com esses pacientes, mas por ganho de mobilidade e fortalecimento funcional pros somatos sensoriais, o resultado é muito bom. Maravilha. Muito bom. Para variar, dava para a gente fazer umas 2 horas de live, né? E daqui a pouco o Instagram vai reclamar que a gente está já há muito tempo aqui. O Gustavo congelou a tela. Não sei para vocês aí se congelou. Deixa eu ativar aqui os comentários, que vocês sempre me ajudam nos comentários. Congelou aqui para mim, Gustavo. Bem, enquanto o Gustavo aí volta, tinha uma dúvida aqui. E caiu. Peraí, deixa eu chamá-lo de novo. Caiu. Se ele volta. Congelou. Eu também tô congelada, Rafael? Renata, me dá um feedback aí. Ou só o Gustavo que estava congelado? Deixa eu esperar o Gustavo aqui voltar. Como é que tá aí para vocês? Não, ele não voltou. Vamos esperar um pouquinho, ele tá voltando? Eu não. Obrigada, Kimê. Um beijo. Pessoal, vou aproveitar aqui enquanto ele volta. Eu coloquei uma pergunta lá nos stories hoje sobre quando o paciente chega com uma alteração no tecido neural, se a gente alonga ou se a gente mobiliza. E aí, algumas pessoas responderam lá, alonga. Então, vou aproveitar aqui o finalzinho dessa live e falar, a gente mobiliza, pessoal. Quando o paciente tem uma irritação neural, por exemplo, uma irritação do nervo mediano, e aí ele tem uma cervicobraquialgia, um sintoma de alteração de sensibilidade, odor ou parestesia, se a gente ficar alongando esse tecido, a gente irrita mais esse tecido. E o paciente... a bateria dele acabou, Tatiana. Obrigada. Posso chamar por aí?
Ah, ele tá voltando? Obrigada. Então, se a gente alongar, a gente pode irritar mais esse tecido. Então, é importante que a gente realize as mobilizações, tá bom? Então, eu vou falar mais sobre isso nos meus stories, para fazer todo mundo entender mais essa questão de quando a gente deve mobilizar o tecido neural para ganhar mais mobilidade sem irritar tanto esse nervo. Vamos ver aqui se o Gustavo já voltou. Se não, Tatiana, posso chamar por aí, por você? Ele deve estar voltando. Ok, tem uma galera lá que respondeu certinho lá nos stories, deve mobilizar, mas uma galera respondeu alongar. Mas depois eu vou fazer alguns vídeos e várias explicações lá para vocês. Vamos ver se ele tá voltando. Pessoal, então, antes que ele venha aqui para a gente finalizar, eu quero agradecer a todo mundo que está aqui. Lembrar que toda quarta-feira tem uma live incrível. Vou falar da live da semana que vem. Então, na semana que vem, te ensinei, né, Armando? Que bom. Vou salvar a live, sim, vou salvar. Na semana que vem, vamos ter a presença do professor Rodrigo Baldon. O Rodrigo é fantástico, uma honra recebê-lo também. Ele é fisioterapeuta graduado com mestrado e doutorado pela UFSCar, especialização em fisioterapia esportiva pela Unimed. E a gente vai conversar sobre tendinopatia do glúteo médio. E vai ser quarta-feira às 19 horas. Lembrar que todas as lives ficam salvas no meu canal do YouTube. Então tem lá muitas lives para vocês maratonarem e aproveitar. Semana passada a gente teve uma live incrível com a Cláudia Pérez e ela falou sobre constelação, ela falou sobre emoções. Chamo, Tatiana, claro. Tatiana, deixa eu chamar aqui. Pronto. É que você falou que ele ia... E tá dizendo que você não consegue participar, Tatiana, porque a sua versão do Instagram não é nova, não é atualizada. Uma pena. Ele consegue voltar aí? Eu te chamo aqui, não aceita, Tatiana. Aqui quando acaba a bateria demora, né? Pra poder voltar. Foi. Vamos esperar um pouquinho, ver se o Gustavo consegue voltar. É uma live realmente incrível aí, com muito aprendizado. Tatiana, tá dizendo que você precisa de uma versão atualizada aí do Instagram. Essas coisas de internet que eles fazem com a gente quando a gente tá precisando. Igual o Gustavo falou, live é sempre uma emoção. A gente não sabe se a internet vai funcionar, a gente não sabe se o fone vai funcionar. É sempre uma emoção fazer live. Toda quarta-feira tem uma emoção aqui. Vamos lá, vamos ver se ele consegue. Então, vou dando alguns recados, então. Já que ele não volta, ele tá tentando lá voltar, vou dando alguns recados. Pessoal, o curso de imobilização de anatomia palpatória tá lotado. Então, quem tiver interesse, me manda um WhatsApp. Tem lá no link lá da bio, tem lá como falar comigo. E eu mando uma ficha de inscrição para o próximo curso que vai ter de anatomia palpatória. Assim que eu organizar uma nova data, eu envio para essas pessoas a divulgação. E o curso de mobilização neural, eu abri na semana passada, já está aí um sucesso. Então, quem tem interesse também manda para mim um WhatsApp, tem lá no link da bio como se inscrever também. Eu estou sempre postando direto, então esse curso de mobilização neural está com as inscrições abertas. E muitas vezes, essa semana, ele falou assim, mas eu nem sei como é que funciona isso, né? Eu não sei como que é. E aí eu expliquei que muitos pacientes, o paciente tem uma cervicobraquialgia, o paciente tem uma lombocetalgia, o paciente tem uma síndrome do túnel do carpo, uma síndrome do túnel do tarso, uma neurite do nervo, uma neurite do ulnar, alguns tipos de... Vocês estão me ouvindo? Que caiu meu fone.
alguns tipos de epicondilalgia, que pode ter o comprometimento do nervo radial, do nervo ulnar, e esses pacientes precisam de mobilização neural. Então, a mobilização neural é uma ferramenta que ajuda bastante na recuperação do nosso paciente. A lombocetalgia, então, o paciente tem lá o comprometimento do nervo esquiático e a gente precisa mobilizar esse nervo. Eu vejo muito fisioterapeuta. Obrigada, Renata. E eu vejo, Renata sempre comigo aqui às quartas-feiras. E eu vejo muito fisioterapeuta alongando o nervo esquiático. Então, coloca lá, levanta a perna, e coloca em posição de bailarina, enfim, vai alongar o nervo esquiático e esse paciente piora. Então, a gente precisa mobilizar esse nervo. Então, a gente tem um efeito fantástico com a técnica de mobilização neural nesse tipo de paciente. Naqueles pacientes que têm parestesia, perda de força. Ligou. Tá bom, Tatiana, obrigada. Alteração de sensibilidade, enfim, algum comprometimento neural e a gente precisa utilizar alguma ferramenta para melhorar a mobilidade desse nervo. Então, é isso. Me perguntaram quando é que eu ia dar esse curso. Não, o curso está marcado. E depois só no segundo semestre, né? Se eu tiver alguma data. Então, a hora é agora, galera. Quem puder fazer, esse é o momento. Tá bom? Então, dia 1 e 2 de maio, curso de mobilização neural. Vamos ver aí se o Gustavo conseguiu voltar para a gente finalizar a live. Ah, voltou. Já te enviei o convite, Gustavo. Muita emoção. Chega da taquicardia. Ai, sistema nervoso autônomo. Impressionante. Olha, parece que é uma coisa específica com a gente. É inacreditável isso. E dessa vez o telefone acabou a bateria sem avisar nada de quanto tinha de bateria. Aí agora eu consegui ligar ele rapidinho e fazer uma engenhoca para poder ficar funcionando. Agora foi. E quando o fone desliga, entra uma música. É uma emoção. Entrou uma música que para mim eu já apaguei. Mas não se preocupa, Gustavo, a live foi maravilhosa. A gente estava só no finalzinho mesmo. Aproveitei, dei um monte de recado aqui, não tem problema. Na verdade, que eu ia te pedir, eu já era para o Instagram ter cortado a gente, mas não cortou. Então, na verdade, que eu ia te pedir, quando caiu, era para você falar como que faz para fazer a galera que tem interesse em fazer esse tipo de curso, aprender com você, aprender com o André. Fala um pouco para a gente sobre isso. Então, o curso que tem aqui no Rio de Janeiro, que é do André Santos, né? Ele foi o primeiro brasileiro a fazer a formação fora e trazer para cá. Então, o curso, por causa da pandemia, tem acontecido muito mais aqui no Rio. Vai ter o curso básico agora, se eu não me engano, em março. O último fim de semana de março são 3 dias de curso. O básico. No básico, ele fala de VPPB, de hipofunção, da base neurológica do sistema vestibular. E no módulo avançado, aí eu entro com ele, falando da parte cervical, mostrando isso tudo que eu te mostrei agora, e também mostrando algumas possibilidades de treinar algumas AVDs com base em estímulos do PNF. Tá? Então, o paciente com tontura e desequilíbrio, às vezes ele perde a capacidade de rolar na cama, ele não consegue mais levantar e sentar na cadeira direito, a marcha dele fica alterada. Então, a gente pegou 3 AVDs, que são as mais comuns de ficarem alteradas nesses pacientes. E mostra o basiquinho do PNF para poder estimular essa funcionalidade deles, entendeu? Então, tem o perfil, pode seguir o meu, porque eu divulgo o curso, e pode seguir o perfil da clínica, né, da empresa, que é o Ibracap. Depois até vou escrever aqui para o pessoal olhar também. Aqui, ó, Ibracap Cursos, botei já. É isso daí. Aí tem a divulgação de tudo. Maravilha. Muito bom. Beleza? Então, muito obrigada. Obrigada por mais uma live fantástica. Você arrasa. Muito bom. Obrigada. Pessoal, obrigada quem ficou aí até o finalzinho com a gente. Vejo com live caindo, telefone sem bateria. Então, agradecer quem ficou aí. Eu ia tentar entrar pelo Instagram da minha mulher aqui, mas não funciona, né? Não pegou, né? Porque tem que atualizar o Instagram dela.
Tem a tecnologia é essas Impressionante. coisas. Quando a gente precisa, é coisa de doido. É impressionante. Mas tá ótimo, deu tudo certo. Olha, um beijão pra você, muito obrigada. Obrigada, pessoal, ficar até o finalzinho. Dá seu encerramento aí final pra galera. E muito obrigada, Gustavo. Valeu, Vanessa. Obrigado. Queria agradecer o pessoal que ficou aí esperando, né? Eu vi pelo celular aqui, você ficou falando, conseguiu pegar um meio do caminho muito bom. E uma outra coisa que eu queria divulgar rapidinho, eu não sei se você chegou a ver, mas eu comecei a divulgar um projeto que eu criei aí chamado Integração Neuroortopedia. Então, nele eu vou falar daqui a pouco sobre a parte de tontura também. Tá? Eu estou divulgando muito material. Vou fazer uma live amanhã com o Arthur Padão. Vou fazer sexta com a Fernanda Guimarães sobre CIF. Então, quem quiser acompanhar um pouquinho também, é só seguir o meu perfil aí, que o projeto vai começar a ajudar. E o foco, Vanessa, desse projeto é o acadêmico. Tá? O acadêmico recém-formado. Então, tudo em linguagem bem simples, para poder ficar mais fácil. Tá? E obrigado pelo convite. Que horas a live amanhã com o Arthur? Amanhã, com o Arthur, Eu vou carregar o telefone. Que horas amanhã? Amanhã, 8h30 e sexta-feira, 8 horas com a Fernanda. Maravilha. Lives aí imperdíveis, galera. Imperdíveis. 3 feras, né? Gustavo, Arthur e a Fernanda. 3 feras aí. Então a gente tem bastante coisa pra gente fazer essa semana. Muito bom. Beleza. Obrigado. Tá ótimo, Gustavo. Obrigada. Um beijo. Obrigada, pessoal. Um beijo.